Capítulo 1 O processo 1. As etapas e as correntes filosóficas na América Latina. O pensamento filosófico hispano-americano, considerada sua evolução a partir do descobrimento da América e da conquista espanhola, tem mais de 4 séculos de existência. Já é possível traçar uma linha de desenvolvimento suficientemente prolongada, bem como determinar épocas e fixar traços característicos. Poderia, contudo, objetar-se que é arbitrário partir da época da penetração europeia no continente, deixando na sombra todo o rico passado cultural dos povos indígenas. Além do que, este mesmo critério, empregado para historiar nosso pensamento, tem seu sentido histórico, que se tornará claro mais adiante. Cabe assinalar que só possuímos dados bastante precisos e fidedignos do pensamento hispano-americano a partir do século XVI, que, além disso, só a partir deste século podemos encontrar produtos culturais especificamente filosóficos, isto é, elaborados com independência dos mitos e das lendas tradicionais. E, por último, o que a comunidade histórica costuma chamar Hispano-América, que define a área de implantação da filosofia que aqui queremos estudar, não existia antes da época da conquista, e não unicamente pelo fato óbvio de que antes não existia um fator cultural espanhol, mas também porque não havia entre os povos pré-colombianos integração, quanto menos integração social e cultural suficiente. Essas razões explicam, ao menos metodologicamente, o ponto de partida e o campo histórico-temático do nosso trabalho. O processo do pensamento filosófico hispano-americano começa com a introdução das correntes predominantes na Espanha da época da conquista, dentro do marco do sistema político e eclesiástico oficial de educação e com a finalidade principal de formar os súditos do novo mundo de acordo com as ideias e os valores sancionados pelo Estado e pela Igreja. São trazidas para a América e se propagam em nossos países aquelas doutrinas que se harmonizam com os propósitos da dominação política e espiritual que os órgãos do poder temporal e espiritual perseguem na península. Deste modo, os hispano-americanos aprendem como primeira filosofia, isto é, como primeiro modo de pensar no plano teórico universal, um sistema de ideias que responde às motivações dos homens de ultramar. Salvo esporádicas e às vezes heróicas aparições de doutrinas que tenham um fio muito mais crítico e menos comprometido com o poder estabelecido, como o platonismo renascentista e o humanismo erasmista, a filosofia oficialmente difundida e protegida foi a escolástica, em sua tardia versão espanhola, à qual não faltaram alguns nomes proeminentes, como Soares. Não se pode considerar uma via típica do pensamento moderno, além de oficial e centrada nos interesses europeus e particularmente espanhóis. Esta primeira filosofia hispano-americana é, pois, um pensamento conservador antimoderno. Os temas americanos não deixaram de se fazer presentes como elemento novo na inquietação teórica. Há um rico acervo de meditações filosófico-teológicas em torno da humanidade do índio, do direito de fazer guerra contra os aborígenes e ao justo título para dominar a América, que é certamente o que há de mais valioso do pensamento nos séculos XVI e XVII. Graças a essa temática, a escolástica alcança por alguns momentos
um tom vivo e atual, justamente na medida em que toca a problemática da existência no orbe recém-conquistado e em pleno processo de colonização, o que quer dizer, então, adaptação aos moldes de vida hispano-europeus. Porém, no fundamental, a meditação filosófica, inclusive aquela que abordava a temática americana, se fez a partir da perspectiva espanhola. Não houve, e quem sabe não pôde haver, ao menos no princípio do período colonial, nada semelhante a um enfoque americano próprio, a um corpo de doutrinas que respondesse às motivações dos homens deste continente. O predomínio da escolástica se prolonga, com variantes locais de maior ou menor intensidade, até o século XVIII. Então, por ação em parte dos fatores que vigoravam na própria Espanha, como é o caso da política liberalizante dos ministros de Carlos III e a obra de escritores de espírito reformador, como o Padre Feijó, e em parte, devido a fatores que ocorrem no território sob o domínio espanhol, por exemplo, viajantes ilustrados como Alexander von Humboldt e expedições como a da Academia de Paris, que tiveram forte impacto na intelectualidade hispano-americana, se fazem presentes na América ideias e correntes filosóficas contrárias ao escolasticismo e muito representativas da nova direção que o pensamento europeu tomou a partir do Renascimento. Descartes, Leibniz, Locke, Hugo Grocio, assim como Galileu e Newton, são contados entre os primeiros autores difundidos entre nós e com efeito revolucionário no processo intelectual, ainda que tal fato, medido com o relógio europeu, seja claramente tardio. O número de livros e revistas estrangeiras que circulam e o número de leitores que os solicitam e que vão adquirindo um decidido gosto moderno aumenta aceleradamente à medida que o século XVIII avança. No mesmo ritmo, outros nomes ressonantes de poderosa influência transformadora aparecem no horizonte intelectual do pensamento hispano-americano. Condillac, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Filangerie, Beccaria, Benjamin Constant são alguns dos principais. Por outro lado, as instituições educacionais e culturais se renovam, pondo-se em sintonia com as exigências modernas. Nos centros do vice-reinado ou sede da Real Audiência surgem colégios carolinos e sociedades econômicas, filantrópicas ou de amantes do país, e se editam revistas e outras publicações de indiscutível valor como veículo de cultura superior e órgãos de divulgação filosófica. Um despertar da consciência crítica e um primeiro esboço de reconhecimento da identidade nacional e americana são perceptíveis neste período. Essa atmosfera de cultura equivale, pelo menos exteriormente, ao que se conhece na Europa como a época da Ilustração, e por isso se denomina do mesmo modo esta etapa do nosso processo espiritual. Além do mais, a vinculação doutrinária é clara, pois a ideologia ilustrada hispano-americana não é senão o transplante da filosofia da Ilustração europeia, especialmente a francesa. À semelhança da França, na América hispano-índia, esta também é uma época de mudanças políticas importantes, que serão assumidas pelo pensamento filosófico moderno. As mudanças da Revolução Emancipadora, que por volta de 1824 cancelará o poder espanhol na maior parte dos nossos países. Uma nova etapa se abre
com a independência política da Hispano-América. Algo semelhante ocorre com o pensamento filosófico. Em seguida, este pensamento se expandirá livremente, sem as travas da censura monárquica, porém, com a precariedade que impunha a crise político-social com a qual se defrontaram quase todas as agitadas repúblicas desta parte do continente no século XIX. Consideremos, em grandes traços, o desenvolvimento ulterior da filosofia hispano-americana. Há um primeiro período de evolução bem marcado que se estende até aproximadamente 1870 e que parte da Revolução Emancipadora, período este que coincide com o Romantismo e por isso se costuma chamar romântico. Nele predominam sucessivamente a filosofia chamada de ideologia, que é a última forma do sensualismo francês, as doutrinas da escola escocesa, do common sense e, finalmente, o espiritualismo eclético, de cepa francesa, e a versão krausista do idealismo alemão. Estas doutrinas constituem o alimento filosófico não só das mentes acadêmicas, mas também dos escritores e políticos de então. Estes últimos geralmente se alinham em dois partidos principais, um de tendência liberal e outro conservador. Informados na disputa, sobretudo, por diferenças pragmáticas e de política imediata, ainda que sejam importantes algumas posições filosóficas, como as que se referem ao princípio de autoridade, a legitimação do poder, o fundamento da moralidade e a organização do Estado. Contudo, nem sempre diferem em relação a outros princípios e conceitos básicos, por exemplo, no tocante a Deus e à ordenação do universo ou à liberdade essencial do homem. E não é insólito encontrar os próprios filósofos europeus acolhidos, às vezes, por escritores liberais e conservadores como mentores doutrinários. Pode-se dizer, quem sabe com mais exatidão, que em certos casos as próprias filosofias são seletivamente acolhidas por ambos os lados e aplicadas segundo os seus próprios fins e critérios. Nesta época, despontam também, na Hispano-América, ainda que timidamente, o socialismo utópico e o pensamento anarquista, que vão se desenvolver no final do século XIX. Nas últimas décadas do século XIX, todo o fervor da inteligência hispano-americana se voltou para outra doutrina, ou melhor, complexo de doutrinas, formado pela filosofia que na França Auguste Comte batizou com o nome de positiva e por outras várias correntes de pensamento do século XIX, como o materialismo, o experimentalismo, o evolucionismo, etc. Com base em todos esses elementos ideológicos, se fabrica o chamado credo positivista, que, muito embora com variável intensidade e amplitude, dominará a cena intelectual dos nossos países por quase 4 décadas, ou seja, até os anos iniciais do século XX. Ao lado de Comte, sobrepuja-o, quem sabe, o filósofo mais popular de então é Herbert Spencer. Através do seu ministério, se impõe como princípio explicativo universal o conceito de evolução, que se aplicará tanto ao conhecimento da natureza física quanto ao do âmbito social, que servirá igualmente para justificar o predomínio da burguesia como as reivindicações do proletariado emergente. Substantivamente, o positivismo foi, contudo, uma doutrina filosófica
adotada pelas classes dirigentes da América Hispânica no período de estabelecimento e consolidação do capitalismo financeiro internacional destes países. No seio do próprio movimento positivista, como resultado, em parte, da heterogeneidade de seus elementos doutrinários, que consentiam, ao lado das mais decididas convicções laicas e antirreligiosas, as mais francas profissões de fé cristãs, assim como da incipiente e frágil implantação de seus princípios na comunidade intelectual que o propiciou e o exaltou, porém, sobretudo, como efeito reflexo das mudanças na consciência filosófica europeia, surgem as tendências superadoras deste pensamento, as quais, em seguida, ampliando e se reforçando, vão marcar uma nova etapa do pensamento hispano-americano. Alguns dos mais característicos representantes da própria filosofia positivista são, com efeito, os primeiros que fazem a crítica de suas convicções anteriores e não só se mostram convencidos da necessidade de retificar os erros e levantar as barreiras do filosofar positivista, mas também acreditam que já há, no mercado filosófico da época, figuras e sistemas capazes de substituir com vantagem a antiga doutrina. A estes impulsos de autocrítica se soma a decisiva ação de um grupo de vigorosas personalidades do magistério universitário que, então, dedicam seus melhores esforços tanto à liquidação da filosofia positivista quanto à constituição de um sério movimento filosófico na universidade. Por isso, foram chamados de fundadores. Entre estes se destacam os nomes do argentino Alejandro Korn, do uruguaio Carlos Vaz Ferreira, do chileno Henrique Molina, do peruano Alejandro de Ostua e do mexicano José Vasconcelos e Antônio Caso. Não são certamente os únicos, porém, os principais no domínio estrito da filosofia acadêmica. Atuam em coincidência com outras figuras intelectuais empenhadas em amadurecer e em dar um novo sentido e uma base mais profunda e autêntica à cultura dos nossos países, das quais são representativos os nomes de José Henrique Rodó, Afonso Reis e Pedro Henrique Urenha. Nota 3. Aproveitamos esta conjuntura para assinalar que não é por acaso que até agora não nos tenhamos sentido obrigados a mencionar nome algum de filósofo hispano-americano ao recontar a história do nosso pensamento. Isso tem um sentido muito preciso, como se verá ao se fazer o balanço das características do nosso filosofar e ao começar a discutir as interpretações da filosofia hispano-americana. Porém, não queremos dar a entender, com a indicada omissão, que em todo o processo anterior não haja, na Hispano-América, figuras dignas de se mencionar como mestres de obras valiosas, equiparáveis às dos fundadores em seu impacto pedagógico, ainda que, geralmente, atuaram com menor consciência crítica e maturidade histórica que estes. Durante a colônia, no México, Antônio Rubio, no Peru, Diego de Avendaño, na Venezuela, Agustín de Quevedo e Villegas, e no Chile, Afonso Briceño, são escolásticos de categoria. O mexicano Benito Díaz de Gamarra é um pensador ilustrado que se sobressai, assim como, um pouco antes, o peruano Pedro de Peralta e Barnuevo
surpreendia o padre Feijó por sua erudição. José de la Luz e Caballero, em Cuba, Andrés Bello, venezuelano com longa residência no Chile, José Vitorino Lastarria, neste último país, e o prócer argentino, Juan Bautista Alberdi, se destacam no primeiro período do século XIX, enquanto que González Prada, peruano, Justo Sierra, mexicano, Henrique José Varona, cubano, e José Engenheiros, argentino, são nomes muito representativos do movimento positivista. Basta aqui esta menção sumária, porque, como foi dito, não pretendemos historiar o desenvolvimento das nossas ideias filosóficas, mas entender sua orientação e seu caráter. Os fundadores, cuja obra preenchem as primeiras décadas do século XX, não só coincidem na oposição ao positivismo, como compartilham da mesma forma o tipo de orientação que querem imprimir ao pensamento filosófico e com os mentores ocidentais que elegem para esta empresa. No fundamental, são antinaturalistas, com marcadas simpatias idealistas e vitalistas, posições essas nem sempre fáceis de distinguir uma da outra. Têm uma clara preferência pelos conceitos dinâmicos e pelo pensamento intuitivo, não rigidamente lógico, e, em consequência, são geralmente condescendentes com a especulação metafísica. Daí sua admiração por autores como Buthu, Croce, William James e, sobretudo, Bergson. Este último se converterá no oráculo dos intelectuais da época, como antes o haviam sido Herbert Spencer. Agora, o bergsonismo, com seu conceito de duração e devir concreto e qualitativo, é utilizado em todas as explicações e sínteses conceituais, e convém assinalar, como um fato significativo, que não só é acolhido e exaltado pelos intelectuais conservadores, mas também pelos liberais, inclusive pelos marxistas, que já então começam a representar uma corrente de pensamento bem definida na Hispanoamérica. Com o marxismo e outras orientações da filosofia social, vinculadas ou opostas a ele, estamos na etapa contemporânea da filosofia hispano-americana, que se estende aproximadamente a partir da terceira década do século XX até os nossos dias. Com respeito ao marxismo, e entrando na consideração das correntes atuais, temos que dizer que, ainda que tenha importantes repercussões políticas e nos últimos anos, com o estabelecimento do regime socialista em Cuba, informa toda a atividade intelectual e a cultura deste país. Não foi a mais influente filosofia nas universidades, nem sequer entre amplos setores de escritores e intelectuais, ainda que seja, sem dúvida, a filosofia que recebeu o mais forte esforço de divulgação. Também a filosofia católica, particularmente a neotomista, foi muito divulgada e possui um firme bastião nas universidades e escolas superiores católicas e outras instituições auspiciadas pela Igreja. Ao lado destas correntes, outras filosofias devem ser mencionadas em lugar preferencial, pois marcaram mais nitidamente o movimento universitário. São elas, em primeiro lugar, a fenomenologia, tanto em sua versão husserliana original, quanto em suas derivações axiológicas e ontológicas, tais como foram desenvolvidas pelos pensadores alemães Max Scheler, Moritz Geiger, Alexander Pfänder e Nikolai Hartmann.
Com a corrente fenomenológica se entronca o existencialismo de Heidegger, que, como se sabe, esteve vinculado inicialmente a Husserl, assim como o pensamento existencial cristão de Jaspers e o ateu de Sartre. A eles se deve acrescentar o historicismo, que propugnam Ortega y Gasset e seus discípulos apoiados, entre outros autores, em Dilthey. Visto a partir de uma perspectiva complementar, a difusão das filosofias que acabamos de mencionar e de outras afins, como as de Eucken, Klages e Keyserlin, que se produziu sobretudo a partir da terceira década do século XX até os anos da Segunda Guerra Mundial, representam a influência do pensamento germânico na Hispano-América, coetânea da expansão política e econômica da Alemanha, que cessou com o conflito bélico e a derrota. Sintomaticamente, na segunda parte da década de 40, começa a penetrar e alcança grande difusão a filosofia francesa, sobretudo a nova de traço existencial, representada por Sartre, assim como por Gabriel Marcel, Merleau-Ponty e Camus. A penetração sartriana é facilitada pelo emprego da literatura como meio de expressão das ideias, a qual torna acessíveis, ainda que parcialmente, os temas e problemas da filosofia da época a um público muito mais vasto que o estritamente acadêmico. Análogo efeito tiveram as obras literárias de Camus. Por outro lado, o existencialismo francês é um pensamento diretamente conectado por princípios doutrinários e pela vocação pessoal de seus criadores com a problemática social e política. O intelectual comprometido, engagé, é, de acordo com essa filosofia, o paradigma do homem de pensamento e de letras. Daí porque esta filosofia também encontre acolhida, em que pese as suas complicações técnicas como sistema teórico, entre os espíritos políticos e as mentes com predominante inquietação social. Isso não quer dizer que nos círculos acadêmicos hispano-americanos não haja penetrado também o existencialismo francês, especialmente os de Sartre, ainda que ali compartilhe o favor do público profissional com Merleau-Ponty e, sobretudo, com Heidegger, a quem se continua reconhecendo como o maior teórico da filosofia da existência. Outros temas e problemas solicitam hoje a atenção daqueles que têm séria inquietação filosófica, sobretudo nas universidades e outros centros de educação superior. A lógica, a epistemologia e a análise da linguagem encontram cada vez mais cultivadores, os quais, pela natureza de seus interesses teóricos, estão propensos a um enfoque mais rigoroso e frio, mais técnico, se se quiser, dos conteúdos do conhecimento, e recebem a influência de círculos de pensamento diferentes dos acima mencionados. Se insere aqui a influência de correntes como o positivismo lógico, a escola analítica e linguística, o idoneísmo, etc., vinculadas com os nomes de Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Moore, Ludwig Wittgenstein, Gaston Bachelard e Ferdinand Gonset. Este tipo de filosofia está crescendo notoriamente em importância na Hispano-América nos últimos anos como consequência do desenvolvimento mundial da ciência e da tecnologia e também do predomínio da cultura anglo-americana no mundo capitalista. Ao mesmo tempo, outras filosofias, especialmente
os neomarxistas reforçam sua ação, refletindo na filosofia a luta mundial dos dois grandes blocos político-ideológicos. No curso do processo aqui resenhado, a filosofia alcançou na Hispanoamérica um nível de aceitação e de expansão muito considerável, embora num sentido muito especial que a análise ulterior deverá determinar. Cátedras e departamentos universitários, sociedades e associações de especialistas, revistas e livros, intercâmbios internacionais, evidentes manifestações de uma atividade filosófica regular, segundo os critérios mais comuns do nosso tempo, já ocorrem praticamente em todas as nações da América hispano-índia e determinam, em muito, o caráter e a orientação da atividade filosófica do nosso tempo. O que antes era um exercício eventual e um produto frequentemente efêmero, com ressonâncias muito limitadas, inclusive na ordem acadêmica, é hoje uma atividade estável que conta com meios suficientes para assegurar sua sobrevivência, progresso e aumentar sua penetração na vida da comunidade. Justamente, na medida em que se alcançou esta regularização, ou normalização, como a designou Francisco Romero, do exercício filosófico, se suscitou um profundo interesse pela evolução das ideias em nossos países e pelo sentido e alcance do nosso pensamento. Os estudos sistemáticos de história das ideias, os balanços e resenhas da filosofia na Hispanoamérica, sustentados em uma sólida metodologia científica, particularmente surgiram, se difundiram e se incrementaram nas últimas décadas. Suscitou-se, da mesma forma, uma séria e profunda discussão acerca do caráter e possibilidade da filosofia na América. Pois bem, isso significa que hoje em dia, como resultado de toda a história anterior, da qual hoje sabemos muito mais do que no passado, somos conscientes, quem sabe pela primeira vez plenamente conscientes, dos problemas que afetam nosso pensamento, ou, para dizer melhor, do problema radical da justificação do filosofar hispano-americano.